louvando, buscando a presença do Senhor, se renovando, estando em comunhão com os irmãos. E com certeza será uma noite de bênção, será uma noite de vitória para nós, amém? Porque o nosso Deus é um Deus de renovo, amém? Você recarregou as baterias no domingo, você esteve aqui, com certeza você esteve aqui pela manhã, mas você precisa de mais uma vez ser revestido desse poder, dessa graça. A gente está sempre precisando do renovo da nossa vida. E o nosso Deus é poderoso, Ele faz grandes coisas, Ele faz maravilhas na nossa vida. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na cruz. Isaías capítulo 61. Aleluia. Livro do profeta Isaías capítulo 61. Amém? Já está aqui na nossa telinha e diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém, igreja? E esse mesmo Espírito está aqui nesta noite para trabalhar na nossa vida, nos nossos corações, para tratar dos nossos sentimentos, para tratar das nossas angústias, dos nossos medos. Hoje é um culto que tem por denominação culto de libertação. E nós precisamos, tantas coisas ainda ser curadas na nossa vida.
Senhor, louvado seja o teu nome por este momento. Louvado seja o teu nome por esta terça-feira. Louvado seja o teu nome por esta porta aberta. Senhor Deus, louvado seja o teu nome pela vida de cada irmão que está aqui nesta casa. Meu Deus, por cada obreiro, por cada músico. Ah, Deus querido, louvado seja o teu nome, Pai, porque podemos estar aqui nesta noite, Senhor. Muito obrigada, Pai. Trabalha, Senhor, no nosso meio. Opera maravilhas no nosso meio, Pai, nesta noite, Senhor. Pai querido, que possamos, Pai, nos derramar, Senhor, diante de Ti, Senhor. Declarar nesta noite que só Tu és Deus na nossa vida. Só o Senhor, que nenhuma outra coisa, que nenhum outro pensamento, Senhor, que nada venha tomar no lugar do Senhor nesta noite, Pai. Meu Deus, que nenhuma preocupação, nenhuma mágoa, nenhum sentimento contrário. Ah, Senhor, venha tomar, Senhor Deus, o teu lugar, mas que o Senhor venha ter a primazia na nossa vida, Senhor, neste momento, Pai, em todos os momentos da nossa vida. Senhor, eu entrego, Pai, cada trabalho, Pai, que vai ser feito aqui, tudo que vai ser realizado. Eu entrego, Pai, os teus filhos, Senhor Deus, que estão caminhando para a tua casa. Eu entrego, Pai, aqueles, Pai, que estão no ônibus, aqueles que estão no carro, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que já estão cultuando ao Senhor, Pai, caminhando, Senhor, já vem louvando, já vem glorificando o teu santo nome. Ah, Senhor, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória ao Senhor. A libertação para a nossa vida aqui nessa noite, amém? Aleluia, o Senhor está aqui. E onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. E nós somos livres nessa noite para adorar o Senhor. Não há cadeias que ficarão de pé diante do nosso louvor, porque nós somos filhos de Deus. O véu foi rasgado e não há nenhuma condenação para a sua vida neste momento. Aleluia, vamos adorar o Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vem e querem me fazer parar, ouvindo palavras de alguém que não é da gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás. Pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não é mais. Eu canto a glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida completa está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do libertador, mas nenhuma condenação há para
Nós estamos debaixo da tua mão poderosa. Querido Senhor. Aleluia.
Mas às vezes é difícil ter essa unção, às vezes dá vontade de desistir. Mas eu profetizo sobre a tua vida nessa noite, que essa unção está sobre você. A unção que quebra o jugo, a unção de libertação está aqui sobre você nessa noite. Então siga, como diz essa música que nós vamos cantar, nós vamos seguir os passos de Jesus. Porque quando nós estamos seguindo os passos de Jesus, nós vamos firmes, porque o Senhor está conosco. Aleluia. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver, o inimigo não vai entender que o crente até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor, em Jesus. Como seu consolador, eu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então vamos assim conseguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar. Diga, vou seguir, vou seguir, vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a turma até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um padrão. Deus dá alianças outros para proteger. Tem guardado desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Aleluia. Mesmo que os tristes, eu sei que vendo nossos pés pelo caminho, nós iremos descansar nos braços de Jesus. Você pode com toda a força do teu coração aplaudir o Senhor. Amém. Que louvores maravilhosos. Você já está sentindo a presença do Senhor aí? Nesse momento nós vamos para o nosso período de intercessão. Eu convido você a orar também. Eu convido você, a igreja, a ficar ligada, porque esse é um momento que nós precisamos ficar ligados. Se você prestou atenção nesse último louvor, Deus dá ordem aos seus anjos. E é assim que a palavra do Senhor fala, que o Senhor dá ordem aos seus anjos, ao nosso espírito.
Nesse momento, o Espírito Santo começa a passear na igreja e o Senhor dá ordem aos anjos ministradores para guardar vidas, para proteger vidas. E isso é a palavra de Deus. Né? E foi cantado aqui também que em meio às lutas eu vou triunfar. Olha que louvor teológico. Você presta bem atenção no louvor quando você canta? Porque a palavra do Senhor não diz que a gente não vai ter luta. O louvor não fala que você não ia ter luta, mas o louvor fala que em meio às lutas eu vou triunfar. É verdade? Então a gente precisa prestar atenção no que a gente está cantando. O ministério do louvor desta noite foi muito usado, como tem sido usado todas as vezes aqui nesse culto. Nesse momento nós vamos interceder. Se você tem um pedido, comece a interceder também. Se você não tem, pastor, eu não tenho nenhum pedido, ore pela sua vida, clame pela sua vida. Os dias são maus, diz a palavra do Senhor, os dias são maus. E se você quer ter uma vida triunfante, como falou aqui, como foi cantado, você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ter uma vida de dedicação na oração ao Senhor. E nós entregamos também lá na portaria, foi entregue esse pedido aqui. Esse papelzinho aqui é pedido de oração. Você preenche, no finalzinho vai ter uma outra oração de ministração e você vai entregar o seu pedido de oração. Amado, isso aqui é muito espiritual. Você, quando preenche isso aqui não é apenas um papel. Quando você coloca algo aqui, você está colocando algo que está no seu coração. Às vezes a gente expressa em oração, às vezes a gente escreve, né? às vezes a gente chora. E quando a gente escreve, pode ter certeza que o nosso Deus está contemplando. Amém? A irmã Celeste vai fazer essa oração. A paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Rendemos graças ao nosso Senhor, né? Porque sabemos que Ele se faz presente aqui nesse lugar. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você tem buscado, eu não sei qual é a sua necessidade, mas o nosso Deus, Ele sabe. Ele sabe estar presente aqui para suprir a sua necessidade. Basta você se voltar para esse Deus vivo, esse Deus poderoso. Ore bastante ao Senhor, busque bastante a presença de Deus na sua vida. É Ele que tem o poder de fazer tudo, de mudar a tua situação, seja qual for. É Ele que pode mudar a tua situação. É Ele que pode mexer na tua saúde. É Ele que pode mover lá dentro do teu lado aquela situação que você acha que
paz, Senhor. Derrama do teu amor, derrama do teu refrigério, Deus, sobre a tua nação, Pai. Oh, Jesus querido, quantas coisas feias estão acontecendo, quantos feminicídios, Pai, quantas mulheres sendo levadas em vara, Pai. Oh, Deus, venha para que o teu agir, entra com o seu mover, Pai querido, Pai Santo. Nós também repreendemos, Pai, tudo que não é mentira, tudo que não engrandece o teu nome, Deus, dentro do nosso lar, dentro da nossa igreja, Pai, no nosso bairro, Pai. Oh, Jesus querido, muito obrigado, Deus, porque nós cremos no teu agir, Pai querido. Tu és o Deus de amor, tu és o Deus que nos quebra, Pai. Tu és o Deus que a tua palavra diz que os olhos estão sobre nós, Pai. E nós cremos assim, Pai, que os teus olhos estão sobre nós, Pai. E nada nem ninguém, Pai, pode nos atingir, Pai. Quando nós estamos em ação, demônios potentes, Pai. Quando nós estamos guardados em Ti, Pai. Quando nós estamos buscando a Tua presença, Deus. Oh, Pai querido, muito obrigado, Pai. Seja qual for a situação, Deus. Que o Teu possa estar entrando no Teu agir, Deus. Move-se, Pai. Move o Espírito Santo de Deus. Move-se em cada coração, Espírito Santo. Até aquele coração mais incrédulo, Pai. Oh, Jesus querido, Tu tens o poder, Pai, de mover esse coração, Pai. Muito obrigado por esta noite, Pai. Muito obrigado por Teu sonho no Teu altar, Pai querido, Pai Santo. Muito obrigado porque Tu és o Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha família, Tu és o Deus da nossa família, Pai. Tu és o Deus que restaura, Deus. Tu és o Deus que faz tudo novo, Pai. Muito obrigado, Jesus querido, por tudo, Pai. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora para um momento também muito importante. Continua sendo o momento da adoração. São os nossos anúncios. Amém? Glória a Deus. Faz parte da nossa igreja. Você precisa prestar bastante atenção. Porque tem muita coisa boa aqui nesta casa. Enquanto vai aí, vou aqui primeiro, tá vindo? A Rosana pediu para lembrar das inscrições da EBF. Procurar a Rosana Sena, a Vitória Sena, e no ato da inscrição trazer 1 quilo de alimento. Idade de 3 anos até 12 anos. Vou repetir. Você vai procurar para fazer a inscrição a Rosana Sena, a Vitória Sena, e no ato da inscrição, olha que bênção, você vai trazer 1 quilo de alimento. Amém? Você ouviu aí, né? Então vamos participar. É bênção, né, Vitória? E agora, jejum e oração, terças e quintas, de 8 às 9. Então, durante na semana, na terça e quinta, tem um ministério aqui orando pela nossa vida, orando sempre por aqueles que precisam, e tem uma palavra sempre abençoada. Hoje me falaram que a palavra foi tremenda. Eu nem sei, acho que foi um pregador de fora que veio hoje, mas diz que a palavra foi tremenda hoje, né? A palavra-chave. Então você não pode perder. Eu não estou conseguindo vir, né? Porque estou aí com mais dificuldade, mas vou voltar. E na ESAB, né, venha fazer parte, né, dessa escola bíblica. Tem sido bênção também, vem estudar a palavra do Senhor. Olha aí, uma oportunidade muito boa. E esse estudo é com o nosso reverendo e também com o pastor Vinícius. E o culto com o Espírito Santo que acontece todo domingo, 8h30. E depois nós temos a EBD às 10 horas. E domingo, né? Nós temos o culto da adoração, palavra de fé, a partir das 18 horas. Culto no lar, você vai procurar o pastor Eduardo Gomes, e no dia 19 vai ser especialmente na casa da Flávia. Vou contar para vocês não um segredo, mas ó, é o aniversário dela. Aniversário. Tá? Dia 19, na casa da Flávia. O que mais?
Tem mais alguma coisa? Aí, dia 23, dia 23 na casa do pastor Carlão. 19 na casa da Flávia e 23 na casa do pastor Carlão. Tá bom? Tem mais alguma coisa? Esse anúncio é muito importante. Bazar sábado. Vai começar às 8 horas até às 17. Então você pode trabalhar nessa obra, você pode doar alguma peça, gente, em bom estado, tá? Porque isso aí é para obra missionária. E esse dinheiro ele vai ser bem revertido. Porque, gente, volta lá naquele da Covopira. A obra missionária, às vezes você não faz lá no outro país, não, nem no outro estado, não. A obra missionária está aqui do teu lado, tá? Então, esse bazar, ele é muito importante nesse sábado, que a gente contribua, que a gente dê uma passadinha aqui, aí vai ser bênção. E se você quiser ajudar, você pode falar com a Zana. Parece que ela precisa de pessoal para passar roupa, para organizar as coisas na sexta-feira. Então, amado, quero ser missionária, quero ir lá para não sei para onde. A obra missionária está aqui, ó, do ladinho aqui. Isso aí, estou programando lá em casa, estou pensando. Olha aí, rodízio de pastel. Gente, R$15. Você vai comer muito pastel. R$15. Gente, vai ser criança, vai comer quanto? 15 também? 14,99? É porque eu estava pensando nisso, né? Porque tem uma criança lá em casa. Então, a partir das 19h30, vai ser lá em cima, no terraço, que vai ter refrigerante, vai ter, gente, vai ter. Depois no bazar. Então, olha aí, quanta coisa tem para você fazer no sábado? Você vem no bazar, dá uma, aqui, dá uma olhada, compra, e depois você se programa para estar aqui comendo pastel. E vai ser muito bom. Até sexta. Pagamento até sexta. Pix, dinheiro, cartão, salão de cheque, vale transporte, crédito, débito. Olha aí, gente, que maravilha. E exame de vista também, graça, dia 22 de junho, às 17 às 20 horas. Tá? Você vai procurar Flávia. E também terá no dia 30 de junho o evangelismo noturno. E você pode também falar com o pastor Fábio, caso você queira participar dessa obra também. Tá bom, gente? Muita coisa que a gente pode fazer. Acabou? O Capães também, nossa igreja tem um trabalho muito bom. Gente, é bênção esse trabalho. Atendimento com psicóloga, psicanalista, nutricionistas profissionais. E você pode indicar uma pessoa que ao invés de você ir lá fora, né? Faça aqui na sua igreja, dê crédito para a sua igreja. Mimos e Encantos, todas as segundas, das 14 até as 16 horas, com a reverenda Tânia. É bom você aprender alguma coisa, caso você queira ganhar um dinheiro em casa, e também para você se distrair. É muito bom o artesanato. Foi? Acabou? Então agora nós vamos ofertar e dizimar a casa do Senhor. Amém? Aleluia. Peço os obreiros aí que entreguem os envelopes de dízimo, de oferta. A nossa igreja é uma igreja abençoada. Eu quero dizer para você que dizimar e ofertar é honrar a Deus. Quando você faz isso, você está honrando ao Senhor. Provérbios 3, 9 e 10, se quiserem colocar aí, vai falar sobre isso. E quando a gente dizima e oferta, nós estamos honrando ao nosso Deus. Honra ao Senhor com os teus bens, com as tuas primícias e de toda a tua renda. E se encherão fartamente os
teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então é isso aí. Então quando você faz isso, você está honrando a Deus. Então é um princípio de honrar ao Senhor. Honrar por quê? Porque tudo é do Senhor. Tudo é dele. Tudo pertence ao Senhor. Então nós estamos aqui apenas para administrar. Quero deixar também para você 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Passa aí para mim, por favor. Para que você possa entender esse princípio da honra. 1 Samuel 2,30. Não? Aleluia. Vamos para o Salmo 24, versículo 1. Que diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então tudo pertence a Ele. Em 1 Coríntios 10, 26, também vai falar a respeito disso. Coríntios 10, 26. Primeira carta. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, dízimo e oferta são uma prova de honra, porque sempre colocamos Deus em primeiro lugar. São também uma expressão de gratidão. Também quando você oferta e dizima a casa do Senhor, você está dizendo ao Senhor quanto você é grato por tudo aquilo que o Senhor tem dado a você, por tudo aquilo que Ele tem feito pela sua vida. Isso é um reconhecimento de quem é Deus na nossa vida. E nesse momento nós vamos fazer isso com toda alegria. E não é por força, e não é por ressentimento, não é dessa maneira. Deus não quer que você faça dessa forma, mas Ele quer que você faça isso com alegria, de todo o seu coração. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé e vamos orar pelas nossas ofertas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite. Obrigada, Senhor, por este momento em que vamos honrar ao Senhor, Pai, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos. Queremos te agradecer, Pai, pelo nosso trabalho. Queremos te agradecer, Pai, pela provisão que tem chegado até a nossa casa. Queremos, Pai, te agradecer porque nos momentos difíceis o Senhor sempre está lá. O Senhor nos socorre. O Senhor não tem deixado faltar nada na mesa dos teus filhos. O Senhor é aquele que provê verdadeiramente. O Senhor fala que provê e verdadeiramente que isso acontece na vida dos teus filhos. Pai, nós te agradecemos nesta noite. Recebe o nosso melhor, recebe o nosso dízimo, recebe a nossa oferta, Pai querido, com todo o nosso coração, Pai. Nós queremos entregar nesta noite o nosso melhor ao Senhor. E nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode desfilar, pode ofertar. Eu pedi para você continuar de pé. Talvez você não tenha trago hoje nenhum valor monetário para honrar o Senhor. Mas se você está aqui é porque você resolveu honrar o Senhor com a sua vida. Então vamos louvar ao Senhor que tem por todas as nossas necessidades. Aleluia. O fogo não me queima, as águas não vão afundar, pois
estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, e das flores de novo eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, e das flores de novo eu creio em ti. Eu não vivo no que vejo, vivo no que creio, e das flores de novo eu creio em ti. Não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, não, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, e das flores de novo eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, e as flores de novo eu creio em ti. Eu não vivo no que vejo, vivo no que creio, e das flores de novo eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar minha fé. Diga tempestade, diga. A tempestade e o vento forte não vão roubar minha fé em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu a sequela. Seu nome é Jeová Jireh, e das flores de novo eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que
E não importa os ventos que vierem, você não precisa temer. A sua alma não precisa estar abatida, porque você ainda louvará o Senhor porque Ele vier. Aleluia. Glória a Deus, nessas dias, nessa noite. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pelo nosso pastor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, abençoa a vida do teu filho, Pai. Meu Deus, usa ele, Pai, com poder e autoridade aqui, Senhor Deus, nesta noite. Cremos, Pai, que o Senhor já colocou algo, Senhor Deus, no coração do teu filho para falar à tua igreja, Pai. Que a tua palavra, Pai, venha nos limpar, venha nos purificar, venha nos curar, Pai, nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Bom estarmos aqui louvando e engrandecendo a esse Deus maravilhoso, Deus perfeito, Deus fiel. E Deus tem uma palavra para você essa noite. Você crê nisso? Amém. Porque a palavra é dele, a palavra é do homem. Então eu já faço a minha oração aqui, que diminua eu e cresça o Senhor. Amém? A igreja pode se assentar. Amados, eu tenho percebido algo na igreja e algo espiritual bom da parte de Deus. Eu tenho percebido que os pregadores, os pastores dessa casa têm tido um temor muito grande quando está aqui no público. Tem tido um temor muito grande. Eu vejo que as pessoas ainda continuam com aquele frio na barriga, com a mão suada, né, aquele friozinho. Por quê? Porque o temor, isso é muito bom. Isso é muito bom, isso é importante que não se perca. Porque nós precisamos ter esse temor diante de Deus. E amados, eu quero deixar um tema para você essa noite da parte do Espírito Santo para a sua vida. O que você tem feito com o teu êxodo? Eu vou repetir. O que você tem feito com o teu êxodo? Na verdade, essa palavra, a tradução dela, do hebraico, ela quer dizer saída, partida. E nós temos um livro muito importante dentro do Pentateuco, que é o segundo livro da Bíblia, que fala justamente sobre esse tema, sobre o êxodo. E eu quero trazer aqui a memória. É sempre bom a gente trazer um pouco da história para que a gente possa entender muito bem aquilo que o Espírito Santo há de falar nos nossos corações. E nós entendemos de que logo no início do livro de Êxodo, a Bíblia diz que José estava no Egito, ali com os seus irmãos, só que eles morreram. E havia ali um faraó naquele período, como houve outros faraós. Aquele faraó também, na época de José, ele também veio a óbito, ele morreu, e depois surgiram outros faraós. E com aquilo, o povo de Israel estava crescendo de uma maneira que estava assustando o Egito. Porquanto os outros faraós que vieram já deixaram a história de lado, se esqueceram da história. O detalhe é que não foi somente o povo do Egito que esqueceu da história do que Deus havia feito, mas o povo de Deus também havia se distanciado daquilo que Deus havia feito. E é esse que é o detalhe. É assim um detalhe muito negativo para o povo de Deus, porque quando eu ou qualquer que seja servo do Senhor se distancia daquilo que é de Deus, existe uma consequência negativa. E esse povo, por ter se afastado de Deus, eles sofreram 430 anos. Eles ficaram escravos, porque eles se fizeram escravos, na verdade. Porque se eles estivessem próximo de Deus e buscando a presença de Deus constantemente, eles teriam a promessa de Deus sendo cumprida na vida deles. E não era cumprida porque eles estavam pecando e errando. Então, o que nós precisamos entender, o que cabe a nós é nos aproximarmos de Deus e não nos distanciarmos, independente daquilo que nós venhamos viver. Porque Deus, Ele prometeu para o seu povo algo que nenhum outro Deus pode oferecer. Então, nós temos dele um princípio que somente em Deus nós temos, que é o direito da vida eterna. Então nós estamos aqui vivendo bem com Ele, sim, independente das circunstâncias
que nós temos passado, nós temos vivido bem com Deus e vamos eternamente continuar vivendo bem com Ele. Amém? Aquele para glorificar a Deus. Então, nós percebemos que toda essa história tem um contexto, porque Deus levantou um homem chamado Moisés, a qual Faraó mandou matar todas as crianças. E nós sabemos que a mãe de Moisés colocou ele no cesto para que ele tivesse a opção de ser salvo. E foi assim que aconteceu. No entanto, que a irmã de Moisés seguiu até onde o cesto foi, e ela foi parar justamente nas mãos da filha de Faraó. E ali foi cuidado por ela. Porém, a irmã de Moisés, porque ele precisava ser amamentado, falou sobre a própria mãe dele, e a própria mãe dele foi que amamentou Moisés. Mas enfim, toda a história se torna perfeita porque Deus é perfeito. E nós vemos que Moisés foi levantado como líder. E ser levantado como líder, amados, até os dias de hoje, não é fácil. Eu digo para todos que ser líder não é fácil. Mas quando Deus chama, Ele capacita. Amém? Quando Deus chama, Ele capacita. Então é Ele que instrui. Então é por isso que sempre na minha questão, na minha oração, eu faço, Senhor, que diminua eu, que cresça o Senhor. Porque é uma questão determinante de confiança. Porque eu confio no Deus a qual eu sirvo. E eu sei que esta igreja confia no Deus a qual nós servimos. Amém? A igreja pode glorificar a Deus? Nós confiamos no Deus que nós servimos. Então ali, Deus começou a falar com Moisés: Moisés, você vai para Faraó e você liberta o meu povo, porque eu ouvi o clamor do meu povo. Só que, meus amados, não era uma coisa muito fácil. Estamos falando de coisa de 4 séculos, foi 430 anos. 4 séculos. Eu lembro de uma situação de que eu levantei uma oração em outra igreja, é que essa escola de samba que existe na Europa, ela vinha a se acabar. E que ali fosse um local que fosse para a glorificação do Senhor. Só que eu fui criticado, porque uma pessoa se levantou e passou para ficar orando para que esse jovem acabe, para que esse acabe. Meus amados, ou eu creio ou eu não creio. O que eu creio é que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então, se você pega uma situação dessa, de gerações que já haviam passado, foram 430 anos, foram muita coisa, e muitos faraós passaram por ali. Então, se levantar um homem para que fosse libertar aquele povo, como é que as pessoas ficavam? Elas voltavam para aquele momento que já passaram e que eles estavam vivendo, e falavam assim: poxa, isso não vai acontecer. Mas sabe quando é que a gente diz que não vai acontecer? É quando a gente passa a deixar de crer em Deus. E nós cremos em Deus, amém? Nós confiamos em Deus. Nós sabemos que Ele pode fazer e de que Ele faz. Então, por isso que Ele levantou ali. O povo estava ali prisioneiro por causa dele mesmo, do povo, não por causa de Deus. Não foi Deus que fez aquele povo cativo, foi o próprio povo que fez o próprio cativeiro deles. Então, a gente vê que ali teve a questão de ter jogado o bordão no chão, ele ter virado aquela serpente, aí veio, né, os mágicos lá em oculto, fizeram suas magias, fazendo que suas varas também virassem serpente também, mas veio a serpente do Senhor e comeu as 2 serpentes. Mas é o que são as magias ocultas. Então, quando nós estamos com a visão espiritual, nós conseguimos entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Então, a gente não tem que ser iludido por aquilo que não é de Deus. E as pessoas querem nos iludir, querem nos fazer fugir daquilo que é verdade, que é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é o nosso ensinamento, é o nosso direcionamento. Nós não podemos viver nenhuma outra situação, nenhuma outra orientação que não seja através da palavra de Deus. E a gente, amados, começa a ver que depois veio a questão dessa insistência de Faraó não querer libertar o povo. Mas a questão não era Faraó, a questão era que Deus estava dando uma ordem e de que aquilo iria acontecer. Então, quando nós entendemos que Deus dá uma ordem para nossas vidas e Ele dá uma ordem para o seu povo, que somos nós, que fazemos parte desse povo, irá acontecer. E vai ser bênção para mim e para a sua vida. Não vai ser diferente não vai ser diferente. Então Deus, Ele promete e Ele cumpre. Então eu quero convidar a igreja a lermos o texto de Êxodo, capítulo 17. Eu vou estar lendo todo o capítulo junto com a igreja. E nós iremos fazer aqui uma questão temática
e expositiva, porque o tema é: o que você tem feito com o teu êxito? Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que faria este povo? Só lhes resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste do rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio, agora vamos entrar em outra parte desse capítulo, na primeira guerra dessa situação. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe os homens e saia e peleja contra Amaleque amanhã. Estarei eu no cimo do outeiro e o cordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória do livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amados, esse texto ele tem um conteúdo muito rico. E assim como eu sempre falo, né, toda a Bíblia, na verdade, ela sempre tem um detalhe de riqueza para a nossa vida. Quando nós entramos no capítulo 17, nós vemos um povo saindo do deserto de Sim e entrando em Refidim. Esse lugar era lugar de alongamento, era lugar de descanso. Você imagine Deus tirando de uma situação totalmente desconfortável e lhe colocando numa situação confortável. Até mesmo porque Deus, em nenhum momento, ele falou para o seu povo: eu não vou estar com vocês. Não, muito pelo contrário. Deus permanecia conosco, com o povo. Então, mesmo nesse translado, mesmo nessa transição, Deus permanecia conosco. Deus estava tirando eles do deserto de Si e levando para a terra de Refidim, que quer dizer terra de descanso. Mas nós vemos ali de que o povo novamente murmurou. Sabe o que é essa questão de murmurar, meus amados? É um espírito que nós devemos estarmos atentos a todo tempo. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não está habitado em nós, não quer dizer que nós não temos a graça do Senhor, não quer dizer que nós perdemos a salvação, não, de forma alguma. Mas nós devemos tomar cuidado com esse espírito de murmuração. Porque se nós, por um acaso, nos dispersarmos, nós vamos murmurar por alguma coisa. E eu quero dizer para a igreja que com certeza será insignificante essa murmuração.
Porque quando nós falamos de que Deus permanece no controle, Ele continuará no controle. Então, muitas vezes acontece uma situação de que nós ficamos nos interrogando o porquê que aquilo está acontecendo. Então, muitas vezes, não é a questão do porquê, mas sim o para que isso está acontecendo. Porque o nome dele será glorificado, independente da posição que o homem está. E Deus é dessa forma. Só que nós, como povo, precisamos estarmos atentos. E esse espírito de murmuração, ele vem com várias entidades querendo falar em nossos ouvidos e nos tirar do foco. E aí o que acontece? Mesmo o povo tendo visto os milagres que Deus havia feito, vendo os 10 mandamentos acontecer, ter aberto o mar vermelho para que eles passassem com seus pés enxutos e chegassem do outro lado, vendo ali todo o pessoal do Egito ali morrendo, porque Deus mandou fechar o mar, sem que nenhum do povo dele viesse morrer. O povo chegou naquele lugar, por conta do lugar onde diz que havia muitas palmeiras, que provavelmente eles já sabiam que ali a água não iria voltar, mas faltou justamente água. E o que nós precisamos entender com isso, meu amado? Olha, em algum momento de nossas vidas, entende isso, isso aqui é o mundo. Nós não vamos ficar aqui, você pode glorificar a Deus? Nós não vamos ficar aqui, isso aqui é mundo, isso aqui vai passar. E muitas vezes nós estamos brigando porque parece que nós queremos ficar aqui, não é aqui. Nosso assunto é outro. O que Deus prometeu para mim, para a tua vida, é outra situação. Então, o que nós observamos, de que o povo ali começou a murmurar, porque não havia água. O que nós precisamos entender, e não temos como exemplo o que esse povo estava fazendo, é de que nós não temos que murmurar independente do processo da situação. Sabe por quê, meus amados? Se aquele povo chegasse para Moisés e falar: Moisés, vamos orarmos, porque Deus permanece conosco, e se Ele nos colocou aqui, Ele não nos colocou aqui para tirar nossas vidas, mas para nos dar vida e vida com abundância. É por isso que a palavra do Senhor diz que o pecado, o salário dele é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o que nós precisamos entender, amados, eu quero deixar bem claro para a igreja aquilo que o Espírito Santo está falando esta noite: não murmure com qualquer que seja a situação, mas ore, interceda. Nós precisamos fazer a nossa parte. Eu digo muitas vezes, meu amado, que aquilo que vai chegar ao teu ouvido nem sempre é fato e é verdade. Porque nós ouvimos uma parte e não queremos ouvir a outra. E já tomamos a posição de juiz. Então, aqui, se esse povo tivesse feito diferente, eu tenho certeza de que a circunstância seria diferente. E eles foram em cima de Moisés. Eles reclamaram com Moisés. Eles estavam no lugar de descanso, no lugar que Deus havia levado eles, para que eles estivessem a caminho da terra prometida. Então, igreja, aquilo que Deus está colocando você no caminho para que você alcance a tua bênção, não desista, não murmure, não reclame, mas creia que Deus irá operar na tua vida. Moisés falou com Deus: Senhor, eles estão reclamando, eles estão pedindo água, e eles estão a ponto de me apedrejar. Muitas vezes a igreja tem feito com um líder. Nós estamos falando aqui com um líder colocado pelas mãos humanas ou pelo interesse humano. Nós temos um líder, a qual a Bíblia diz que é o anjo da igreja. E esse líder tem uma responsabilidade. E deixa eu abrir uma aspas aqui agora, porque vamos dizer que ele não está aqui agora porque ele tinha um compromisso e pôde chegar. Amém? Reverendo Roberto Corradeiro. Então, muitas vezes, sabe, nós perdemos o foco. O que nos cabe é orarmos, o que nos cabe é estarmos juntos. E nós vamos ver isso um pouco mais à frente no mesmo texto que nós lemos. Nós precisamos estarmos em posição de intercessão, de acreditar, de confiar. Mas ali não, o povo preferiu procurar. E foi em cima de quem? Foi em cima do líder. Eles estavam totalmente desfocados.
Porque se eles tivessem entendido, se eles tivessem o discernimento espiritual, eles iriam entender, não, é Ele que Deus tem usado, é Ele que Deus colocou como líder. E é Ele que nós vamos obedecer, porque obedecendo a Ele, nós estamos obedecendo a Deus. A igreja pode glorificar ao Senhor. E assim, amados. E muitas vezes queremos ser desobedientes, mas queremos que as pessoas nos obedeçam. Então, se você não aprende a ser obediente, como é que você quer que alguém obedeça a você? E ali Deus falou com Moisés, falou, eu estou contigo. Você bate com o teu bordão lá na rocha que vai sair água. Meus amados, eu sei que tem coisas que parecem impossíveis aos nossos olhos. Tem coisas que parecem impossíveis. Eu tenho vivido, eu sei que a igreja tem vivido muitos momentos que para nós já não tinha mais solução. Já não tinha mais solução. E possa ser que você ainda tenha orado para essa situação e você está falando só, os meus olhos não tem solução. Mas eu quero dizer para você que para Deus tem solução sim. E será feita a vontade dEle, não a nossa vontade. E ele foi batido no cordão. Meu amado, o milagre não estava na questão mero do cordão, o milagre estava na ordem que Deus estava dando. Porque muitos pensaram que era um cordão que estava ali, ou que tivesse alguma coisa mística. Não era um cordão. O bordão era somente um instrumento. E muitas vezes eu quero pegar aquilo que Deus me dá, aquilo que Deus me concede para que eu possa usar na obra dele, sabe, fico usando desleixadamente, ou seja, com descuido, ou seja, só porque é uma coisa material que eu tenho que zelar. Eu tenho que zelar. Tudo aquilo tem um fim que eu tenho determinado. Mas se é para me abençoar o meu próximo, eu tenho que agradecer a Deus. Então muitas vezes eu pego assim, não, porque são coisas sim. O nosso Deus não é Deus de coisas. O meu Deus, o teu Deus é Deus de vida, da minha e da tua vida. Mas você imagina se não tivesse essas coisas. Se não tivesse roupas, se não tivesse alimento na nossa prateleira, se não tivesse um armário para colocar os alimentos, se não tivesse a nossa geladeira. São coisas. Mas a nossa adoração não está em coisas, a nossa adoração está em Deus. Que tudo tem feito por nós. E ali, Moisés, obediente ao Senhor, bateu na rocha e a água saiu. Eu sempre gosto de colocar essa colocação para que nós possamos ficar atentos. Se nós estivéssemos lá naquele momento, será que nós estaríamos do lado de Moisés? Ou será que nós estaríamos do lado daquele que não acreditaria que sairia água da rocha? Esse é o detalhe. Possa ser que, infelizmente, ainda alguma coisa nos impede, mas eu quero dizer que esse impedimento, ele vai cair por terra em nome do Senhor Jesus nesta noite. Nesta noite. Porque de repente é uma pessoa que me perturba tanto, que você acha que você tem que carregar essa cruz. Essa cruz não é tua. Essa cruz não é tua. Esse é o problema dele que está te perturbando. Quem tem que ser liberto é ele. E você que é liberto em nome de Jesus. E quando nós saímos dessa situação aqui, vendo toda essa questão de murmuração, de reclamação, a gente vê de que esse lugar que foi chamado Refidim, ele passou a chamar Massá e Meribá, ou seja, lugar de contenda, lugar que estava tentando o Senhor Deus. Então, olha só, eu pego um lugar que Deus me dá para ser abençoado, a qual estou sendo abençoado, e transformo aquele lugar de descanso num lugar de contenda. Olha o que diz o versículo 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Eu pergunto para você esta noite, essa pergunta cabe a nós? Não cabe a nós. Evidentemente que o Senhor está conosco, a igreja pode glorificar o Senhor, a igreja pode aplaudir o nome de Jesus, Ele permanece conosco. Essa pergunta não cabe a nós. Ele permanece conosco.
numa situação de batalha contra o povo de Amaleque. O Senhor chama Moisés e fala assim: Moisés, chama Josué, Moisés chama Josué e fala assim: olha, escolhe homens. Interessante de que ele não fala de qualquer homem, ele fala homens que estejam preparados. É essa a importância que nós precisamos entender. Evidentemente que aqui a palavra não está generalizando homens e mulheres. Mas quando nós generalizamos homens e mulheres, colocando homens, nós precisamos entender que nós precisamos estarmos preparados para qualquer que seja a situação. O que nos conforta é que Deus permanece conosco. Então, o que nós precisamos refletir? O que você tem feito com o teu êxito? Deus tem te dado uma saída. Deus tem te dado uma partida. Deus tem te tirado de uma situação como se fosse de lua de bar, num lugar seco, num lugar de esquecimento. Mas Deus vai lá, em 2 Samuel, no capítulo 9, versículo 6, fala que lá foi tirado Mefibosete daquele lugar porque ele foi chamado. Era um lugar de esquecimento. Mas eu quero dizer para a igreja que, independente de que o mundo olhe para você e ache que você está num lugar de esquecimento, Deus não se esquecerá de você. Ele permanece presente por instante. E quando ali ele pede que Josué escolhesse homens preparados, eles foram para a batalha. E Moisés falou assim: olha, eu vou estar no cimo, lá em cima no monte, eu vou estar com o meu bordão. E foram Arão e Hur, 2 intercessores. Não importa aqui qual é a posição que você está, se é a do líder Moisés ou se é a dos intercessores Arão e Hur. O que importa é que nós estamos vendo o plano de Deus. E ali a Bíblia diz bem claro de que as imposições de mão de Moisés faziam com que o povo de Israel vencesse aquela batalha. Mas de que todas as vezes que as mãos dele cansavam e que abaixava, prevalecia o povo de Amaleque. Olha a questão também do despertamento para nossas vidas. Por que quando Deus pede que nós venhamos fazer assim, nós não queremos fazer assim, queremos fazer do nosso jeito? A levantar as mãos é levantar as mãos, é interceder, é dobrar o seu joelho, é orar, é clamar, é agir. Se Deus mandou, faça o que Ele mandou. Você será feliz e o nome dele será glorificado. E a gente observa que você imagina essa cena, Moisés com suas mãos estendidas, mas ali Arão e Hur tendo que sustentar os seus braços para que o povo de Israel prevalecesse naquela batalha. Tem hora que cansa, tem hora que nós sabemos que essa ação, se nós ficarmos por muito tempo, ela cansa. Mas aquele homem foi sentado, porque foi colocar uma pedra para que ele ficasse sentado ali e que Arão e Hur continuassem sustentando. O que eu quero dizer para você, não importa qual é a posição que você está. O que importa é que você venha cumprir aquilo que Deus tem ordenado para você. E não poderia ser diferente, meus amados. A batalha foi vencida, conforme Deus havia ordenado. E o que você tem que sair daqui esta noite entendendo que a tua vitória será alcançada, porque é uma ordem da parte do Cristo. O nome dele está sendo glorificado através disso. E o nome dele jamais será envergonhado através da sua vida. Será glorificado através disso. Creia nisso. Igreja, nós somos um povo abençoado. Essa questão de murmuração, Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 16, pode colocar ele, por favor. Ele fala que
6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos inimigos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. Eu e você fomos chamados para fazermos a diferença, amém? Eu e você fomos chamados para abençoarmos. Longe de nós, críticas destrutivas, pode sim, crítica construtiva, que é sempre bom, mas a destrutiva, esquece. Não alugue seu ouvido, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos inimigos, pés que se apressam a correr para fazer o mal. Distante disso. E aqueles que arrumam a contenda dos irmãos. Eu tenho dito, eu não vou abrir mão disso, igreja. Essa igreja está buscando uma posição de santidade diante de Deus. Santidade. É fácil? Não é fácil. Mas eu profetizo em nome do Senhor Jesus, nós iremos alcançar. Nós iremos alcançar. Nós iremos alcançar. Eu não estou olhando aqui para Moisés, que foi levantado como libertador de um povo de quase 60 anos, e dizer que não. Moisés sempre transferiu sua responsabilidade. Olha isso, eu não consigo falar, eu tenho língua presa, minha língua pesada. Aí, tá bom, então, eu vou arrumar uma solução para você. E trouxe seu irmão orar. O que foi feito foi aquele que Deus havia ordenado. Eu quero orar pela vida dessa igreja. Quero agradecer a Ele e quero que você leve no teu coração. O que você tem feito com o teu êxito? Deus tem nos dado a saída, tem nos dado a partida. Não importa quanto tempo passou, não importa. O que importa é que Ele tem nos concedido o êxito. Ou seja, nós saímos de situações que aparentemente parecem que não iríamos sair. Então, de que nós viemos crer nele, de que nós viemos confiar e declararmos: nós confiamos no Senhor. Foram colocados aí alguns pedidos. Vocês escreveram no papel e nós iremos orar nesta noite. Iremos orar. Iremos orar em busca dessa santidade, dessa plenitude para essa igreja. Ah, é difícil, não dá. O povo de Israel falava a mesma coisa, o povo hebreu falava a mesma coisa. Ah, vou passar 60 anos, nunca mais, esquece. Vamos ficar aqui esse ano. Mas Deus liberta nós. Eu quero convidar você que teve essa atitude de escrever com fé o seu pedido, que você esteja aqui no altar do Senhor. Eu quero convidar os pastores dessa casa. Esteja ungido nesse momento. Creia. Possa ser que você tenha esquecido de escrever. Depois que nós fizermos a oração, você coloca o seu pedido no altar. Ele será recolhido. Ele será, depois da oração, ele será levado. Igreja, creia. Se não fosse o êxito de Deus para nossas vidas, nós estaríamos prisioneiros. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, de que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E no versículo 5 do mesmo capítulo 2 de Efésios, diz a mesma coisa. Mas pela graça do Senhor Jesus, nós somos salvos. Nós somos salvos. E na salvação que nós cremos.
mas com autoridade em nome do Senhor Jesus. De que toda maldição, de que todo trabalho tem sido feito, de que todo encantamento, macumba, feitiçaria, todo trabalho que eles estão fazendo contra a tua vida, vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. E nós temos crido o que Deus tem feito nessa igreja. Deus tem operado. Deus tem operado milagres. Deus tem operado naquele ponto onde a ciência fala que não tem mais jeito. Os médicos já ficam desacreditados. Eles olham para uma situação e dizem, não tem mais jeito. Mas qual é a última palavra? É do médico, é da ciência ou é de Deus? É Deus que dá a última palavra. E esse Deus que eu estou falando é o nosso Deus. Então Deus tem feito e operado nesta igreja maravilhas e continuará operando nesta igreja maravilhas. Sabe por quê, amados? Porque aqui no meu lugar o inimigo está infiltrado. Se ele entrar aqui, ele irá bater de retirada. Porque este lugar aqui é um lugar consagrado ao Senhor. Este lugar aqui é um lugar de adoração ao Senhor. E não admitimos nada que seja o contrário à adoração ao Senhor. Então eleve o seu pensamento. Aquilo que de repente tem concedido uma situação desconfortável. Eu vou aqui repetir, amado, você não sairá daqui diferente. Você não irá sair daqui, tipo, você entrou de uma forma e você irá sair daqui com a unção de Deus derramando sobre a tua vida. E aonde a planta do teu pé pisar, a situação será mudada. Você tem que crer nisso. Senhor, esse aqui é a tua igreja, Pai. Crendo no teu poder e na tua autoridade. Crendo para a manifestação do teu Espírito. Então, Senhor, nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Repreendendo, Pai, todo tipo de entidade, Pai, que tem se manifestado e se levantado contra o teu povo, porque elas não têm poder contra o teu povo, Senhor. Não tem, Senhor. Sai bendito, sai em nome do Senhor Jesus. Vamos acabar definitivamente em nome do Senhor Jesus. Esse espírito combativo tem que entender isso, tem que acabar em nome do Senhor Jesus. Tem que bater de retirada. E igreja, entenda uma coisa. Nós precisamos continuar intercedendo. Nós precisamos continuar confiando de que Deus manifesta o seu poder. Então entenda isso. Espírito combativo, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito contrário, que se levantar da tua vida, pode ficar preocupado, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Deus te levar para um lugar de descanso, onde quer que você venha estar, você permanecerá continuando no lugar de descanso, porque Deus continua conosco. Então saia daqui nessa noite, amada igreja do Senhor, tomando posse da tua vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tome posse da tua vitória em nome de Jesus. Abra sua boca e receba a bênção do Senhor. O meu coração é morar no Espírito Santo. Eu creio toda o recheio, toda a semana. Meu coração. Que a graça do Senhor Jesus e o amor do Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo permaneça conosco toda
ter a vida de Jesus e que toda a igreja diga amém.